Obrigada, Pai, pela Tua presença tão poderosa, tão preciosa em nosso meio. Obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui. Não sairemos da mesma forma que entraram. Os doentes sairão curados. Obrigada pelos cansados saindo cheios de vigor. Aqueles que estão aflitos, Pai, receberão paz, guardando a mente e o coração deles. Os meus irmãos crescendo em toda boa obra, sendo fortalecidos no Senhor. E, Pai, eu declaro cadeiras lotadas. Eu declaro, Senhor, vidas sendo salvas, novos nascimentos genuínos, Pai. A cada culto, nós geramos, Senhor, uma atmosfera. Porque Tu tens, Pai, expectativa em nós. Pai, nós queremos cooperar contigo, Espírito Santo. Nós nos rendemos, faz como Tu queres. Nós nos rendemos à unção, nos rendemos a esse propósito. Não sairemos da mesma forma que entramos. Toda inquietação na mente, toda distração das trevas, eu Te repreendo agora em nome de Jesus. Sai, eu declaro mentes submissas e recebendo essa palavra com mansidão. Em o nome de Jesus. Amém. Ô Pai bom, você está feliz, meu irmão? Eu estou muito feliz porque meu Deus é muito bom. Eu tenho provado e visto como Deus é bom. Os propósitos dele não são frustrados. Não são e não serão frustrados. E hoje nós vamos falar sobre oração. Eu confesso que quando eu recebi essa nota, eu falei, não, Deus, tem tantas pessoas que falam melhor do que isso. E eu comecei a orar para saber qual era a veia, né? Qual era a linha que eu teria que seguir com relação à oração. E foi tão interessante que logo na semana seguinte, quando eu recebi essa nota em janeiro, eu fui ao Rio visitar minha família, meu pai tinha feito aniversário. E eu cheguei lá, o meu cunhado, que já frequentava a igreja há mais de 10 anos, ele falou assim, como é que ora mesmo? Eu preciso orar. Aí eu falei, obrigada, Pai, porque eu já não ouço mais o ruído da chuva chegando. A chuva já começou a cair. Eu creio, Pai, nas Suas promessas se cumprindo na minha família. A minha família é salva. E eu creio nisso. Eu recebi uma palavra uma vez a respeito da salvação de toda a minha família. Querido, não desista. E nós vamos falar exatamente sobre orar sempre, sem desanimar. O título original seria orar sempre, sem nunca desanimar. Mas ia ficar muito grande. Mas é orar sempre, sem nunca desanimar. E a oração é um dos assuntos mais importantes na vida do crente. É por meio dela que nós temos comunhão com Deus, que nós nos relacionamos com o nosso Pai. E é um diálogo entre nós e o nosso Pai. É um diálogo, não é um monólogo. Lá em Jeremias 33, no versículo 3, diz assim, Deus falando ao povo, invoca-me e eu te responderei. Ele está convidando o povo, ei, invoca-me, clame a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, eu te direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Esse é o nosso Deus e esse é o nosso Pai. E esse é um privilégio para os filhos. Falar, receber a resposta de coisas extraordinárias. É um privilégio para os filhos e somente para os íntimos. Para os íntimos, aqueles que estão perto, aqueles que estão próximos. A oração também é uma forma de Deus estabelecer, por meio da igreja dele aqui na terra, o corpo dele, né, estabelecer o céu na terra. Né? E Deus, ele não nos chama à oração porque ele está carente, querendo alguém para conversar. Não é isso não, queridos. Deus, ele nos convoca, ele nos chama à oração para poder estabelecer o céu na terra, os planos do Pai, os planos divinos de Deus nesta terra. E por isso, né, ele tem expectativa em cada um de nós. E tem expectativa em nós como igreja de estabelecer a vontade dele na terra. E é por isso que nós estamos aqui. Esses dias, foi inclusive ontem, ao sair do meu trabalho, eu comecei a orar.
e eu trabalho numa repartição pública. Eu falei assim, obrigada, Pai, porque o Senhor me colocou aqui, numa posição de autoridade, para declarar a vontade de Deus aqui aonde eu estou. Eu me senti tão privilegiada, eu falei, uau, esse é o propósito de eu estar aqui, nessa repartição pública, cumprindo e estabelecendo a vontade de Deus neste lugar. E, queridos, quando a vontade de Deus se estabelece nesse lugar, tudo dá certo. A saúde vai bem, a educação do nosso país vai bem, e é por isso que nós oramos aqui toda terça-feira pelas nossas autoridades. E dando continuidade, apesar de eu ter nascido em um lar cristão, eu não sabia como orar. E, queridos, eu passei um perrengue, uma sofrência, e graças a Deus pelo Rema. Porque no Rema eu descobri que existem vários tipos de oração. Eu descobri que oração não é somente pedir, muito menos reclamar para Deus. Né? Tem oração de intercessão, oração de louvor e adoração, tem a oração unânime, oração da concordância, oração da fé, muitas orações. E teve um culto de terça-feira que o pastor começou a ensinar a respeito de oração. Quem estava aqui? Eu falei, graças a Deus, Pai, porque Ele já começou a falar aquilo que eu não vou precisar falar. Então, queridos, não perca nenhum culto, porque o Espírito Santo, Ele tem tudo programado, né? A gente não pode perder o fio da meada. O que o Espírito Santo quer falar? Então, por meio que mesmo que você esteja cansado, mas se você tem condições de vir ao culto, venha para receber aquilo que Deus está ministrando durante esse período, durante esse tempo. E aí eu descobri que existem muitos tipos de oração, e depois que eu descobri como que cada oração funciona, eu provei e vi que oração funciona. E depois disso eu nunca mais parei, né? Eu nunca mais parei. Muitas das vezes as orações não são respondidas, não é porque Deus não está ouvindo, é porque você não está utilizando o manual corretamente. Mas a partir do momento que você começa a utilizar a oração correta, que o Espírito Santo vai te conduzindo, tudo vai dando certo. Lá no meu trabalho eu tenho uma amiga e eu falo assim para ela, vamos orar, porque quando a gente ora, tudo dá certo. Porque a gente crê no poder que há na nossa oração, porque ela é poderosa. Tem um livro chamado A Oração que Prevalece para a Paz. Tem lá na nossa livraria, você pode adquirir. E Marli, qual é a melhor oração? A melhor oração é aquela que é conduzida pelo Espírito Santo naquele momento. Amém? E como é que nós devemos orar? Primeiro, nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus, conforme está lá em João 16, 23 e 24. Outra questão, uma vez que eu não impressiono Deus com a minha oração, eu não preciso de muita cerimônia, né? Eu não digo falta de respeito, mas também não há necessidade de uma grande eloquência, de palavras rebuscadas, de forma nenhuma. A oração é um diálogo, como eu falei. Né? E nós fazemos oração como se fosse uma oração de um pai ao filho. Lá em Êxodo 33, 11, diz que Moisés, ele falava com Deus face a face, e ele falava com Deus como qualquer um fala ao seu amigo. Mas hoje, na nova aliança, nós temos a oportunidade não só de falar a um amigo, mas a um pai. E falar a um pai é muito diferente de falar a um amigo. Outra coisa importante, coloque fé na sua oração. Tenha certeza, não é porque eu estou falando, não é porque alguém fala, não, é porque a Bíblia fala que quando nós oramos, nós somos ouvidos. O Pai, Ele sempre nos ouve e Ele também responde a nossa oração. Nós não estamos falando com uma força, né? Nós não estamos falando com a parede, muito menos com um objeto. Nós estamos falando com o nosso Pai. Nós estamos falando, tendo um tete-a-tete com o próprio Criador, aquele que te criou. Talvez você não consiga uma agenda com o presidente, você não consiga agenda até com o seu chefe. Ele é tão atarefado que você não tem um tempo para falar com ele. Mas Deus não tem agenda. E muitas das vezes, quem tem que separar algo na agenda, somos nós. Né?
Mas as nossas atividades diárias, elas não são mais prioritárias do que o nosso relacionamento com o nosso Pai. Muitas das vezes a gente também não precisa ter todas as palavras e muito menos saber de todas as coisas para começar a orar. O que eu preciso, o Pai já me deu, a oração em outras línguas. Eu tenho um ajudador, o Espírito Santo, que vai me ajudar a orar. Ele não ora no meu lugar, ele me ajuda a orar, colocando as palavras certas no meu espírito, para que eu possa orar em outras línguas, que é a oração perfeita. Eu considero a oração perfeita. E um dos segredos da oração é orar com alegria. Já parou para pensar? Orar com alegria. A alegria, ela deve ser a nossa companheira na oração. Filipenses 1, lá em Filipenses 1, do 3 ao 5, Paulo diz que ele orava por aqueles irmãos com alegria, com súplicas, mas em toda a oração. A companheira de Paulo era a alegria. E a oração, ela não é feita para estabelecer a nossa vontade. Você sabia disso? Esses dias eu me dei conta que, quando eu vim para Brasília, eu tinha um plano, e eu apresentei esse plano para Deus. Falei assim, Deus, está aqui o meu plano, eu quero ficar em Brasília 3 anos, e depois eu vou embora. E eu peguei esse plano e falei assim, agora o Senhor abençoa e faz dar certo. Com a melhor das intenções, com as melhores intenções. Mas aí não aconteceu, né? Eu falei, Deus, por que não aconteceu? Eu abençoo o meu plano, o seu plano não é o melhor. Não é a minha melhor vontade para você. E aí eu me dei conta que quando eu estou orando, eu não estou pedindo para Deus abençoar algo na minha vida. Eu não estou entregando um plano para Deus pronto e falando assim, olha aqui, abençoa, faz isso dar certo, porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí nós precisamos, muitas das vezes, fazer o quê? A oração de consagração, né? E foi o que eu fiz. Um dia, conversando com o irmão Joey, eu falando para ele, poxa, irmão Joey, eu já tinha feito gabinete, já tinha conversado com a terapia, e um dia, conversando com o irmão Joey, eu falei, puxa, irmão Joey, eu não gosto de Brasília, as pessoas não dão seta, não tem uma padaria boa. E aí o irmão Joey virou assim, mas vem cá, das pessoas de Brasília você gosta? Aí eu, meu Deus, fui nocauteada. E aí eu precisei, queridos, fazer uma oração de consagração, me render totalmente e falar, Pai, o tempo que for necessário eu permaneço aqui. Se o Senhor quiser que eu fique um mês, 10 anos, não tenho mais a minha vontade, faz somente a sua vontade. E também precisei fazer a oração de entrega, para não andar mais ansiosa, preocupada, totalmente em paz, andando naquilo que Deus tinha para mim. Glória a Deus pela vida do irmão Joey, foi a melhor pregação. Eu tive que me render. Glória a Deus. E a oração, ela é para todos os filhos, desde a criança até o mais velho. A oração não é para alguns, é para todos, porque todos têm direito de falar diretamente com Deus por meio de Jesus. Jesus, ele abriu o caminho para que todos pudessem entrar. O véu já foi rasgado. E podemos hoje desfrutar dessa presença do Pai, ousadamente. Orar também não é cumprir um protocolo, umas regras ditadas, porque orar, querido, não é natural. A gente está fazendo algo sobrenatural, espiritual. Orar não é algo que eu vou fazer uma oração pronta, eu não vou criar umas regras, não. Eu tenho que, no momento da oração, orar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, porque senão a gente corre o risco de tornar a oração algo pesado e que a gente faz porque outros estão mandando. Mas não, a oração tem que ser feita por algo que flui de dentro de mim. É um desejo, a ponto de você falar assim, eu preciso orar. Se eu não orar, eu morro. Faz parte do meu DNA. Eu não penso assim, eu vou respirar ou eu vou transpirar. Simplesmente eu transpiro, eu salivo, eu vou salivar. Então, assim, é algo natural. A oração é assim, porque nós temos esse DNA do nosso Pai. A oração não foi criada nem no Novo, nem no Velho Testamento. Ou melhor, foi criada lá no Éden.
quando Deus se encontrava com o homem para ter relacionamento. Deus ia até o jardim para conversar. Ai, como é bom essa intimidade. Ai, como é bom a gente desfrutar dessa presença do nosso Pai, queridos. Oh, Deus bom. E orar também, como eu falei, não precisa de agenda. Temos que orar sempre e sobre tudo. Ore sobre tudo. Não tenha vergonha nenhuma do seu Pai. E falando em agenda, nós não oramos para cumprir a agenda. E é algo que tem que ser feito, né? É um serviço que nós prestamos a Deus, é um serviço que nós prestamos ao nosso irmão. Nós oramos com um propósito, nós oramos com uma intenção. Então, a oração não é algo que Deus criou apenas porque Ele estava carente, com saudade do homem, e foi ali e criou a oração. Não, há um propósito, há uma intenção em cada oração. E Deus, Ele conta conosco para estabelecer o céu na terra. Quem estabelece o céu na terra? Nós, a igreja. Nós, a igreja. Onde você estiver, você estabelece ali a vontade de Deus por meio da oração. E quando eu tenho uma dificuldade ou uma circunstância, hoje eu já não fico desesperada. Porque eu sei que eu tenho um Pai que me ouve e que irá enviar o escape, o livramento, a provisão. Eu sei que eu tenho um Pai que está cuidando de mim. Eu sei que quando eu oro, Ele me responde, porque eu oro segundo a vontade dEle. E quando eu faço isso, tudo dá certo. Vamos abrir lá em Lucas 2, 25, vai passar aqui. Deus tem promessas, amém? Para a nossa igreja. Deus tem promessa para o nosso país. Deus tem, cada um de nós temos promessas individuais, particulares. Deus também há promessas para esses últimos dias, né? Se a gente for procurar, existem muitas profecias a respeito dos últimos dias, de uma grande colheita. Existem promessas. E Deus nos plantou nesta igreja, nos estabeleceu nesse tempo, nessa cidade, neste país, com um propósito. Eu quero abrir com vocês, lá em Lucas 2, 25, e a gente vai ver o exemplo de Simeão e de Ana. Essas duas pessoas, eles oraram por muito tempo, pavimentando o caminho para a vinda do Senhor. Eles não oraram um dia, não oraram 2 dias, provavelmente nem 2 anos. Mas eles não desistiram mesmo tendo uma promessa. Lá em Lucas 2, 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Não há relato aqui nessa passagem de quando o Espírito Santo fez essa promessa para Simeão. A gente não sabe o quanto tempo ele esperou em oração, mas sabemos de uma coisa: ele não desistiu. Havia também lá em Lucas 2, 36, uma profetisa, e ela se chamava Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana não esmoreceu, mesmo diante ali do tempo decorrido da sua idade. Ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. E por conta disso, ela viu e tocou na promessa.
o menino Jesus. Eles não estavam, queridos, distraídos, né, com as coisas desse mundo, pensando em algo das suas tarefas diárias. Não que isso seja errado, mas eles não estavam distraídos com qualquer coisa. Muito pelo contrário, eles estavam firmes, gerando em oração o cumprimento da promessa que seria o Messias, que iria chegar. E por conta disso, eles permaneceram firmes. E as promessas de Deus na nossa vida, elas não terminam em nós. Às vezes a gente pensa que as promessas que Deus tem para a minha família, para o casamento, para a igreja, vai terminar aqui. Não. A intenção é alcançar todo mundo e alcançar vidas cada vez mais. E algumas características de Ana e Simeão. A primeira delas é a diligência, que é a pessoa aplicada em uma tarefa, zeloso na execução de uma tarefa, rápido, ligeiro, que tem prontidão. Eles eram diligentes, eles eram também perseverantes. Eles não desistiram. Eles oravam, porque orar é uma atitude de fé. Eles tinham também propósito. Eles eram guiados pelo Espírito, estavam atentos e obedientes à voz do Espírito Santo. E eles oravam sempre, sem desanimar. Por isso a gente não deve se distrair também. Não devemos nos distrair com qualquer coisa. A gente tem que estar focado. Cristo está voltando. Jesus está voltando, isso é muito claro. Nós, como igreja do Senhor, devemos estar preparados e preparando o caminho para a volta dele. Se perguntarem assim, quem é você? Eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor para a volta de Jesus. Porque ele está voltando, queridos. Amém? E hoje, né, Jesus ele restaurou para nós essa comunhão, essa intimidade. E Deus conta conosco, porque Ele nos deu autoridade. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19. Antes de Jesus voltar para o Pai, Ele declarou algo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E hoje Jesus ele está assentado em um lugar de honra, à direita de Deus. E nós? Nós também. Amém? Efésios 1, 19 e 23 diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E o mesmo poder grandioso é o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Agora vá para Efésios 2, 4, a partir do versículo 4, diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Preste atenção agora no versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. E a autoridade fala de posição. É ter entendimento sobre a minha... E quando eu tenho entendimento sobre a minha posição, sobre a minha autoridade em Cristo Jesus, queridos, faz toda a diferença quando eu entendo isso. Né? Às vezes, se a gente não conhece a nossa posição em Cristo Jesus, eu não consigo trabalhar a partir dessa posição de autoridade. E Satanás não quer que muitos cristãos entendam a autoridade que já nos foi dada em Cristo Jesus. Porque uma vez que o crente entende a autoridade e a posição que ele tem, queridos, ele nada para ele. Ele desfaz a obra do diabo
E ele acaba e ele é ousado e intrépido naquilo que ele faz. Todos nós precisamos entender esse papel, essa posição que nós estamos em Cristo Jesus. E aí eu vou apresentar para vocês, fazer uma pequena encenação a respeito de autoridade. Aqueles irmãos, né, algumas pessoas podem pensar que nós estamos na mesma posição que a doença, na mesma posição que o diabo, na mesma posição que os problemas, que o monte, né, um monte de problemas. Podem pensar que nós estamos nessa mesma posição. E aí o que acontece? Por não entender a sua posição que Cristo nos deu. A pessoa às vezes acha que tem que correr atrás do diabo, ficar correndo atrás dele, né? Ou então acha que está muito isolado, sozinho, né? Porque afinal de contas, Cristo está muito acima. Mas ele, como igreja, não tem a visão, aí não entende a posição de autoridade que ele recebeu. E aí ele está aqui, sozinho, clamando a Deus, que está numa posição muito maior, esperando uma resposta. Não sabe se foi ouvido. E aí clama por socorro, esperando, quem sabe um dia Deus responda a ele. Porque ele está na mesma posição que as dificuldades. Se sente sozinho, isolado. Muitas das vezes, né, fica clamando socorro a Deus, esperando que Deus, quem sabe, possa ouvi-lo. E aí existem outros também que acham que o diabo é somente um pouco menor do que Deus. Né? Como se Deus tivesse, o diabo fosse um pouco menor, a doença fosse um pouco menor. Mas a palavra de Deus nos afirma, em Efésios 1, ali no verso, se eu não me engano, 23, que Deus está muito acima. Muito acima. E nós estamos juntamente com Ele, neste lugar de autoridade. Queridos, quando nós estamos aqui, eu tenho certeza, o Pai me ouve, está aqui do meu lado. O Pai está aqui, Ele me ouve, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinho de jeito nenhum. Aqui eu não fico correndo atrás do diabo, né, cheios de problemas. Aqui eu dou ordem. Cesse em nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. Aqui nessa posição muito acima, juntamente com Cristo. Eu não estou aqui só ouvindo notícias. Nesta posição, eu estou criando notícias. É por isso que Deus estabeleceu essa posição de autoridade à igreja, para que a igreja pudesse estabelecer a vontade de Deus. E quando a gente vai lá para Mateus 18, no versículo 20, Mateus 18, no versículo 20, diz assim, vamos começar do 20 até chegar ao 18, amém? No versículo 20 diz assim, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Deus não está distante, Ele está no meio, na posição de autoridade, né? A gente está aqui juntos, né? Na mesma posição. Deus não está distante, longe, né? Que a gente precise gritar. Não, Ele está junto, perto, está no meio de nós. No versículo 19 diz assim, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Ou seja, quando há comunhão, alinhamento nesses 2 que estão aqui reunidos e Cristo está no meio. O pastor leu em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10, a respeito da unidade. Por isso que a oração de concordância é tão poderosa. É uma das orações que eu mais gosto, amo fazer. Quando eu encontro alguém alinhado com a mesma fé, com o mesmo propósito, alguém que está ali unido, alinhado na mesma visão. Quando a gente ora, eu sei de uma coisa, Deus está ali presente. Ele está aqui conosco. E quando eu vou lá para o versículo 18, que diz assim, e eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Queridos, somos nós, a igreja de Cristo, que cria notícias. A gente não tem só que ficar recebendo, não, vamos criar. O diabo falou que não vai dar certo sim. As circunstâncias parecem que vão nos derrubar, não vai derrubar não. Porque quem está criando a notícia agora sou eu.
Eu que estabeleço a vontade de Deus na terra. Quando nós ligamos, está ligado no céu. Quando nós desligamos, está desligado no céu. E dessa forma que nós seguimos, amém? E somos nós que estabelecemos a vontade de Deus na terra. Somos nós, a igreja, que coopera com o Pai para preparar o caminho para a volta de Jesus. Somos nós, por meio da oração e por meio da nossa posição, que nós estabelecemos, queridos, o envio de missionários, estabelecimentos de novas igrejas. Somos nós que estabelecemos. Às vezes pode ser que um país fale assim, olha, aqui não entra crente, não pode pregar. Mas quando uma igreja que cria notícias, que sabe quem era, o que tem, o que pode, é nós que vamos preparar esse caminho. Pode ter um morro, mas quando nós dermos a nossa ordem, aqui, muito acima de qualquer governo, de qualquer homem. Esse é o poder da oração da igreja. Nós não estamos aqui apenas para ocupar uma cadeira, mas para estabelecer o plano e a vontade de Deus nessa terra. Quando você for orar por uma doença, ora criando notícias. Por um doente, para que ele seja curado, ore criando. Pai, eu declaro sarado e curado em nome de Jesus. Cristo não está distante, Ele está contigo, cooperando. Nós estamos cooperando com o Espírito Santo. E nós não podemos ceder o nosso lugar de autoridade. Nós, como igreja do Senhor nesta terra, precisamos trabalhar a partir deste lugar, desta posição de autoridade. Não ore, querido, lá embaixo, se sentindo indigno, se sentindo, às vezes, será que Deus me ouve? Será que a minha oração passou do teto? Não, você não está mais naquela posição. Você está muito acima de toda e qualquer circunstância para estabelecer a vontade do Pai. E de quem que vem essa nossa ousadia, Marli? Só pode vir de quem? Do nosso Pai. Não vem de nós mesmos. Por isso que nós cremos e andamos segundo essa palavra. Quando oramos, não oramos mais com senso de inferioridade. Quando eu entro na presença, eu já estou na presença do meu Pai. Mas quando eu oro, eu não tenho mais um senso de pecado. Muito pelo contrário. Eu tenho um senso de que eu sou aceita, que eu sou bem-vinda naquele lugar. Que o Pai está ali só para me receber, para me ouvir e prover aquilo que eu preciso. Precisamos ser hoje como Esther e o povo judeu. Eles se uniram em oração para que viesse a salvação. E a partir daquela posição de autoridade que Esther estava, o povo de Israel, o povo judeu, pegou junto com ela em jejum e oração. O que aconteceu? Veio o livramento. Quando a igreja unida em oração, queridos, a gente declarar e a gente chamar as promessas que o Senhor já liberou para essa igreja, para a nossa vida, vai acontecer. A nossa oração ela é poderosa, ela tem poder. Lá em Tiago 5, 15 e 16, diz que a oração da fé curará o doente. E o Senhor o restabelecerá. Mas se ele pecou, se cometeu algum pecado, ele será perdoado. E aí no final do versículo diz assim, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ou seja, esse versículo ele especifica a oração de quem tem poder, a oração do justo. E nós já somos o quê? Justificados em Cristo. Nós já somos justiça de Deus. A palavra também diz que o justo vive pela fé. Quem está habilitado a viver pela fé? O justo. A oração do justo é poderosa. De quem a oração é poderosa? Do justo. Queridos, você tem que acreditar muito na sua oração. Ela tem efeito. Ela tem efeito. Lá em João 16, 23 e 24. Diz assim, naquele dia, Jesus falando para os discípulos. Jesus ainda estava com os discípulos e estava falando a respeito de um tempo que viria depois. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Então, o poderoso nome de Jesus nós já temos. O nome daquele que é poderoso, o nome de Jesus pertence à igreja. O nome de Jesus, ele carrega uma autoridade no céu, na terra, e aonde ele estiver, homens, anjos, demônios precisam se submeter ao nome de Jesus. Todos obedecerão a essa voz, está lá em 1 Pedro. O nome de Jesus, ele nos garante, é a nossa garantia que a nossa oração vai ser respondida. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que Deus é seu Pai? Você tem certeza que Deus é bom? Sabe por quê? Aqui fala assim, se pedirdes alguma coisa ao Pai. Muitas pessoas oram a um Deus, mas nada sabem, queridos, sobre orar ao Pai. Às vezes estão na igreja, mas não criou ainda a intimidade, não recebeu ainda a revelação de Deus como Pai. E orar ao Pai, ter comunhão com o Pai, faz toda a diferença. Há uma verdadeira alegria em sabermos que o Pai responderá às nossas orações, mesmo antes que ela se manifeste. E quando eu oro ao meu Pai, eu sei que Ele me ouve e que Ele me responde. E a alegria completa que está escrito aqui no final do versículo, não encontramos, queridos, em pessoas, em objetos, não encontramos essa alegria completa em drogas, em álcool. Não, não, não. Essa alegria completa, ela não custa nada, inclusive. O próprio Jesus, Ele já comprou para nós. Já está disponível para nós. E Deus, Ele tem interesse que a gente caminhe em alegria completa. Deus, Ele tem interesse, Ele quer ver os seus filhos supridos, felizes, com ampla suficiência. Mas aí eu te pergunto, se Deus tem esse desejo de que a gente viva e ande em alegria completa, é para o crente estar triste? E por que está? Muitos cabisbaixos, Tristes. A palavra de Deus diz aqui, pedi, receberei para que a vossa alegria seja completa. Obrigada, Pai, eu não estou mendigando nada de Deus. E nem estou pagando promessa, porque tudo que o meu Pai tem também me pertence. Amém? Lá em 1 João 5, 14, 15, diz assim, 1 João 5, 14, 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dEle, a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, recapitulando, como disse a Silvana, primeiro, a nossa oração é poderosa porque nós somos justos. Segundo, nós fazemos parte da família de Deus. Eu tenho uma filiação, eu tenho um pai, não estou abandonado, órfão. Eu tenho um nome que me garante que a minha oração vai ser respondida, que é o nome de Jesus. E qual é o resultado final? A alegria completa. Obrigada, Pai. E deixa eu te falar algo, queridos. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, a alegria será completa. E nós não devemos ficar nas nossas vontades. Nossas vontades são ilimitadas, são limitadas, pobres. A nossa vontade é muito aquém da alegria completa. Eu, lá no início, quando dei um plano para Deus abençoar, eu estava o quê? Buscando uma alegria, achando que era completa, mas não era. Estava muito aquém. Somente na vontade do meu Pai eu tenho a alegria completa. E para finalizar, caminhando para o fim, abram em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, versículo 1. Orar sempre, sem desanimar. Então, lá em Reis 18 diz assim, algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Vamos lá agora para o versículo 41. Nesse intervalo, Elias, ele restabeleceu
né, o temor do Senhor na casa de Israel por meio daquele episódio dos profetas de Baal. E aqueles profetas foram mortos, né, por Elias, e dessa forma o temor do Senhor foi restabelecido em Israel. Aí a gente vai lá então agora para o versículo 41, que diz assim: em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Ou seja, Elias falando para Acabe: vá celebrar, a chuva está chegando. Depois de 3 anos que não chovia nada naquele lugar, Deus deu uma palavra lá no início: vai chover. E lá no verso 41, Elias disse para Acabe para que ele fosse, porque viria uma grande chuva. Versículo 42, Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. E depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Versículo 44, por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte o seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Creio que é isso. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada daquela cidade. Uau! Deus havia dado uma promessa para Elias: vai chover. E aí ele foi, restaurou o temor na casa de Israel, e aí em seguida ele foi fazer o quê? Ele foi orar pelo cumprimento da promessa. E ele orou o servo foi lá, nada, aparentemente nada estava acontecendo. Orou 2, 3 vezes, 4 vezes, até 6 vezes, e nada, aparentemente, qual era o relatório? Totalmente satisfatório. Mas o que Elias fez? Continuou orando. Deus não falou? Vai acontecer. Às vezes Deus liberou uma palavra, uma promessa, e a gente acha que a promessa vai se cumprir, porque simplesmente é uma promessa. Querido, se Deus te deu uma palavra, uma promessa, se você recebeu algo de Deus, ou você crê nessa palavra que tem promessas para nós, querido, se agarre a ela e gere a sua promessa em oração. Não desista não, queridos. Quantas vezes a gente pensa assim: para que eu estou orando? Será que foi Deus mesmo que falou? Mas Deus não tem. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele que te criou. Ele estabeleceu os seus dias antes de você nascer. E se Deus falou, vai acontecer. Não fique olhando, não fique olhando para as coisas naturais. Olhe para dentro de você, para a palavra que está dentro de você. E ande nessa palavra: Pai, Tu falaste. Eu creio que vai acontecer. Eu gero já esse momento. Eu já estou vendo pelos meus olhos da fé. Eu já estou vendo, eu estou declarando aquilo que o Senhor falou. E assim como Elias, queridos, precisamos gerar as promessas que Deus fez. Deus não falou que vamos crescer, cadeiras lotadas? Gere. Não estou vendo, continue orando. Um crente diligente. A promessa foi feita por quê? Para que nós pudéssemos agarrá-la. Quando alguém lançar uma palavra, agarra. Inclusive o Tony, certa vez, ele falou de profecias. Quantas vezes profecias são lançadas e a gente pensa que é somente para aquela pessoa? Agarre. Eu já vi um caso de uma missionária. E Deus estava dando uma palavra para um irmão. Deus estava dando uma palavra para o irmão que ele iria fazer muitas viagens. Sabe o que ela fez? Ela correu. Eu agarro essa palavra. E por conta dessa atitude, queridos, a promessa também se cumpriu na vida dela.
Às vezes, queridos, fique atento à palavra. Agarre ela em oração. Deus não falou que você é sarado e curado? Não desista em meio aos sintomas. Deus não falou que você vai passar em determinado concurso? Ande nessa palavra. Você só precisa de uma vaga e de fé para você agarrar ela e caminhar gerando. E esses dias eu estava pensando a respeito das profecias dos últimos dias. E eu falei assim, Senhor, eu não ando segundo profecias, né? Tem a profecia do irmão Reagan, que fala que nos últimos dias ele ouvia os passos de um numeroso exército, que eram quem? Os nossos pés, amém? Éramos nós, somos nós, amém? Somos nós que iríamos preparando e pregando a palavra até os confins da terra. E eu também ouvi outras profecias a respeito desses finais dos tempos. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma palavra para eu orar a partir dela. Eu preciso de uma promessa. E o Senhor me levou lá em Mateus. Não precisa abrir, eu só vou falar lá em Mateus 9, 35, 38. Jesus falou assim aos discípulos, olha, a colheita é grande. Eu só sei uma coisa, a colheita é grande. A colheita é grande. E aí o que Jesus fala para os discípulos? Mas os trabalhadores são poucos. Marli, ore pelos trabalhadores. A colheita já está pronta. Ore para estabelecer uma grande colheita nos países. Nesses últimos dias, um grande avivamento acontecendo em todas as cidades, nas universidades, amém? Os hospitais sendo fechados porque não tem mais doentes, os bares e boates sendo fechados porque não tem mais gente para ir para aquele lugar. E é isso que nós, como os servos, a geração do arrebatamento, e precisamos estar preparados e não mais distraídos. Não mais distraído com discussões, com questões, sejam lá o que for. Eu sei de uma coisa, Senhor, eis-me aqui para estabelecer e para criar, preparar o caminho para a volta de Jesus. E, queridos, o Senhor nos chamou para este tempo. Não devemos recuar, não devemos ficar olhando para as situações, vamos ficar com a palavra, com aquilo que Deus já falou, que vai acontecer. E gerar em oração, gerar sem desistir, persistir, até a gente ver e tocar o grande milagre, o grande acontecimento, até tocar na manifestação dessa promessa. Aleluia, obrigada, Senhor, porque Tu és bom. E, queridos, eu gostaria que agora que os irmãos ficassem de pé, nós vamos orar. E aí, você que ouviu essa palavra, o que o Senhor ministrou ao seu coração? O que o Senhor falou contigo? Ore agora. O que você precisa orar hoje? Talvez você precise lembrar ao Senhor promessas. Promessas que Ele já te fez e você falou, mas Senhor, faz tanto tempo. Senhor, eu não vi, não estou ouvindo. Ore agora. Ore agora por promessas. E declare, queridos, pela fé. Traga a existência. Traga a existência por meio da oração. Por meio da oração, ore e gere essas promessas. Que isso possa queimar dentro de você. Que isso possa queimar em o nome de Jesus. E que você aproveite, desfrute dessa presença. Desfrute dessa presença. Em o nome de Jesus. Pai, obrigada pela sua promessa, as suas promessas se cumprindo no nosso país. As suas promessas se cumprindo nesta igreja. Obrigada, Senhor, porque elas vão acontecer. Se Tu falaste, Tu falou, vai acontecer. E nós chamamos a existência. Obrigada pelos anjos ministradores, Senhor, trazendo do norte, do sul, do leste e do oeste, os recursos chegando. Pai, obrigada pela unção, pelo tempo, pelo novo tempo sendo estabelecido. Em o nome de Jesus, um novo tempo. Uma nova estação. Dai-nos discernimento, Senhor, para perceber o tempo e o modo. O tempo e o modo. Desperta-nos, Senhor, para esses últimos dias. Desperta-nos, Senhor, para esses últimos dias. Desperta uma igreja perseverante em oração. Uma igreja que sabe o que está fazendo aqui. Que ora com propósito. Que ora, Pai, com intenção. Com propósito e com objetivo. Em o nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque
Não somos daqueles que esmorecem, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles, Pai, que confiamos, que agarramos as promessas, Pai, em oração. Pai, estabelecendo o seu tempo e a sua estação. Onde chegarmos, Senhor, que seja o céu na terra. Onde chegarmos, que haja paz. Obrigada, Pai, pela salvação dos familiares. Oh, Pai, obrigada pelos doentes sendo sarados e curados. Obrigada por vidas, novos nascimentos genuínos. Nós geramos, Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Obrigada, Pai.